Agora a quinta declaração do credo apostólico. Jesus ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, como está escrito em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículo 13. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas verifique, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. É uma afirmativa, mas para que tem que ter isso no credo? É para dizer que Jesus, ele é uma personagem histórica. Ele não apareceu e desapareceu sem registro histórico nenhum. Ele é uma personagem histórica. Ele esteve entre nós aqui no tempo em que Pôncio Pilatos ele era o governador daquela região, inclusive da própria Jerusalém, de toda a Judéia. Agora, quando você vai para os registros históricos, você tem um pouco mais de dificuldade de encontrar na história esses registros. Mas a gente sabe que Pôncio Pilatos existiu. Pôncio Pilatos existiu. E ele foi enviado a contragosto para aquela época, né? Foi a contragosto, porque ele era uma espécie de apaga-incêndio. A índole de Pilatos não era uma índole do tipo pacifista, era uma índole do tipo pacificador. Qual é a diferença entre o pacifista e o pacificador? O pacifista deixa isso, deixa disso. E o pacificador, vamos acabar com isso aqui. Essa é a diferença. Então a Judéia era um lugar para onde nenhum procurador queria ir, porque o procurador tinha que ir e colocar a ordem. E quando chegava lá em Jerusalém não tinha jeito, porque o judeu tinha uma índole de terra prometida, terra sagrada, templo do Senhor. Os romanos chegaram lá, colocaram os estandartes deles, aquelas águias romanas, entraram o templo adentro, provocaram os judeus ficaram tudo irritados. No pátio do templo tinha vários símbolos romanos que constantemente eles quebravam os símbolos romanos, detestavam os soldados romanos. Herodes ele era um rei que ele era tributário de Roma, ele era fiduciário de Roma, ele era um romano de espírito, embora que Herodes fosse idumeu de nacionalidade, ele pertencia à família dos judeus por ali, só que a política dele era romana. Na hora de mandar um camarada lá para a Judéia, vou mandar quem? Vou mandar o sanguinário do Pilatos, porque aonde ele chegou ele colocou a ordem, na base da espada, e ele colocou a ordem, vai obedecer a pulso. Assim que Pilatos chegou, que ele encontrou a Judéia daquele jeito, houve uma sedição lá na Palestina, o pessoal se levantando contra os exércitos romanos. Até Cristo ele pega e ele cita esse episódio, porque o pessoal chegou para Jesus e falou: Senhor, sabia que Pilatos ele mandou misturar o sangue dos galileus com os sacrifícios que eles estavam fazendo lá? Pilatos mandou. A história vai dizer para a gente que Pilatos mandou crucificar num só dia 6.000 homens. Dava para andar assim por 100 quilômetros e ver o homem pendurado nas árvores, num dia só. Chegou uma hora que não tinha cruz. Pilatos, acabaram as cruzes, pendura nas árvores, crucifica na árvore. Ah, mas não vai dar para tirar. Mas não precisa tirar, deixa apodrecer lá. O cara ficava 2 semanas pendurado na árvore, com sede, com fome, com frio, os bichos comendo ele, e não morria. E Pilatos mandou um recado: se vocês fizerem isso, eu vou mandar crucificar todo mundo, não importa. Essa era a índole de Pilatos. Quer dizer que quando você chega no Novo Testamento, que você encontra aquele Pilatos perturbado porque ele vai crucificar Jesus, é porque algo espiritual está acontecendo. Não é a índole de Pilatos, ele não é assim, de ter remorso, nem dó, nem piedade. Ele é um pacificador, chega, coloca o exército e acaba com a história. Ele não é todo amores, entendeu? É que algo espiritual está acontecendo ali, algo esquisito para nós, do ponto de vista humano, natural. Mas essa é a índole dele, tá bom? E quando foi que Pilatos esteve lá? Justamente nesta época, por volta do ano 29 depois de Cristo. Essa é a época que ele está ali. Aí você fala 29, mas Jesus não foi crucificado com 33 anos de idade? O marco zero não é 0, 1, 2, 3? É porque o nosso calendário ele está atrasado, bem atrasado. Hoje nós estamos em 2018, não é? Nós não deveríamos estar em 2018, nós deveríamos estar em 2023,
Faz 2023 anos que Jesus nasceu. Tem um erro no calendário de 5 anos. 5 anos. Porque Gregório, que era um papa da Idade Média, ele mandou fazer uma reforma no calendário, e só que aí esqueceu de contar os anos bissextos. E quando foi fazer a soma de quanto que estava faltando no calendário, faltam 5 anos. Então Jesus nasceu 5 antes de Cristo. 5 ou 4, tá? Dá mais ou menos 5 ou 4. Quando é que Cristo foi crucificado? Por volta do ano 29 depois de Cristo, com 33 anos de idade. Era para a gente já estar no ano 2023 e não no ano 2018. Por isso, quando o pessoal fala, a 1000 chegará, 2000 não passará, era só ter um pouquinho de conhecimento da história, que ninguém ficaria apavorado quando chegou o ano 2000, tá? E aí quando o pessoal fala, Jesus voltou em 1918, está errado. Falando para vocês que estão aqui, para quem está na internet, está errado. 1918 não é 1918, é 1923, corrija aí, está errado. Não, foi em 1948 que ele saiu do santo e passou para o santo dos santos, está errado. Coloca aí mais 4 ou 5 anos em cima. Então por isso que não nos compete saber os tempos e as estações, porque o calendário está errado. O que serve para nós saber? Pilatos foi uma personagem histórica, de uma índole sanguinolenta, detestava os judeus, e para ele mandar matar judeu não tinha problema nenhum. Quem mandou matar 6.000 crucificados vai ficar tendo dó de um cara? Manda matar logo. Só que acontece algo espiritual ali, tá? Algo espiritual. E ele recebe os judeus, trata Jesus com muita humanidade, com muita justiça do ponto de vista dele, manda fazer aquilo que a lei manda, tá bem? Mandou açoitá-lo para que ele não precisasse ser crucificado. Só que tinha como Jesus não ser crucificado? Não tinha, tá? O livro de Atos dos Apóstolos fala que tudo foi feito de acordo com o conselho de Deus, o que o conselho de Deus predeterminou para Jesus. Jesus tinha que morrer crucificado. Ele mesmo profetizou: convém que o Filho do Homem morra crucificado. Para isso ele veio ao mundo. Ninguém tinha como tirar Jesus daquilo. Não beberei eu o cálice que o Pai mandou eu beber? O Pai que deu a crucificação para Jesus, num tempo histórico. Isso tem que ficar bem claro para a gente não imaginar que Jesus, ele é um ET, tá? Um extraterrestre que apareceu por aqui. Não, ele teve um nascimento humano por Maria, a Virgem, esteve entre nós por 33 anos. A gente vai falar isso aqui muito ainda nessa matéria de cristologia. Eu não estou com pressa de terminar, tá bem? As outras matérias a gente pode até correr um pouco, mas cristologia é bom a gente ir devagar mesmo. Esteve os 33 anos aqui, fome, sede, sono, cansaço, suor, sangramento, solidão, angústia, tudo isso está no Evangelho. Minha alma está angustiada até a morte. Deus meu, por que me abandonaste? Tenho sede, estou dormindo, tá? Várias vezes. É a humanidade plena de Jesus, plenamente humano, não está disfarçado de ser humano. Isso merece um glória a Deus. Não é culto, mas merece um glória a Deus. Jesus não está disfarçado de ser humano, sabe? Só por fora uma barraca e por dentro não. É humano, plenamente humano, absolutamente humano, sente todas as dores humanas, para que se cumpra Isaías 53. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, plenamente humano, cansado, muito cansado, dorme na popa de um barco, anda de Jerusalém até Samaria e senta porque está cansado, conversa com a mulher e pede água porque está com sede. E tem que ser assim, porque o autor aos Hebreus ele fala o seguinte: olha, assim como os filhos participam da carne e do sangue de verdade, nossa carne é carne de verdade, belisca aqui para ver se não dói, corta aqui para ver se não sangra, trabalha muito para ver se você não arria as 4 rodas. Não sou carro, mas arria. Pensa muito, sabe? Começa a pensar demais para ver se não dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça de pensar demais. Tem que descansar o cérebro.
o autor aos Hebreus diz: assim como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou para que em tudo seja semelhante aos irmãos. Em tudo, em tudo. Ele é plenamente humano. Quer dizer que ele nasceu da Virgem Maria, ele foi concebido no útero de Maria, passou os 9 meses de gestação, por parto natural. Maria sentiu as dores de parto, sentiu as dores de parto. Jesus teve um cordão umbilical, nem Adão teve cordão umbilical, Jesus teve. Jesus teve. Mamou nos seios de Maria, bem-aventurados os seios que te amamentaram. Jesus foi amamentado por Maria e foi ameaçado por Herodes e não fez nenhum milagre, irmãos. Herodes mandou matar, o anjo apareceu e falou: pega o menino e queima o chão, vai embora para o Egito, porque Herodes vai procurar a vida do menino para matá-lo. E Jesus não operou nenhum milagre, ele ficou ali no cestinho dele e cresceu como criança, viveu como criança, se divertiu como criança, chorou como criança, naturalmente. E todo aquele lado divino do Senhor Jesus, ele estava recolhido em santidade, em natureza, mas aquela potência da onipotência, onipresença, onisciência, estava recolhido no Espírito Santo. O Espírito Santo guardou isso, ele não estava usando esses atributos. A Bíblia diz: para que em tudo ele seja semelhante aos irmãos, participante da carne e do sangue, e para que ele possa ser estabelecido como sacerdote perfeito, porque senão ia ser uma trapaça de Deus. Se Jesus ele pega os atributos divinos dele e começa a fazer milagre antes da hora, é uma trapaça divina. Aí a gente não ia ter um redentor humano, a gente ia ter um fantasma. Não, submisso. E eu estou falando isso aqui para vocês rejeitarem as noções dos gnósticos, tá? Porque os gnósticos eles dizem que Jesus ele tinha aparência humana, mas ele não era humano, que faz de conta que ele sofreu, mas ele não sofreu. Os gnósticos dizem que Jesus ele operou milagres de vingança, porque os meninos estavam atazanando ele. Está no Evangelho de Tomé, tá? O Evangelho de Tomé é um evangelho apócrifo, está na Bíblia, tá? Ele foi rejeitado justamente por causa dessas histórias fantásticas, tá? Por isso que foi rejeitado. Aí no Evangelho de Tomé diz que os meninos estavam atazanando ele, sabe? Aí ele fez alguns milagres lá para poder espantar esses meninos. Mudez para um, cegueira para outro, sabe? Jesus não fez nenhum milagre em favor de si próprio, nenhum, tá? Nenhum. Em favor de si próprio, nenhum. E também Jesus não fez nenhum milagre de vingança, nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos evangelhos apócrifos diz que no dia da crucificação de Jesus, ele fez algumas mágicas lá para poder punir os caras que estavam batendo nele. Milagre de vingança. Jesus não fez nenhum milagre de vingança, nenhum. E Jesus não fez nenhum milagre em benefício próprio. Os evangelhos apócrifos diz que ele fez isso. Diz que ele fez assim: quando ele estava passando, ele fazia com que as lanças se dobrassem diante dele. Ler os evangelhos apócrifos é legal porque você tem conhecimento, né? O negócio fica até fantástico, mas é perigoso por causa que é falsos milagres. Jesus não fez nada disso. Bateram em Jesus e bateram de verdade. Deus não aliviou as dores do Cristo, sofreu mesmo, sangrou de verdade, derramou sangue mesmo. Foram 39 chibatadas nas costas do Senhor Jesus, ele foi flagelado mesmo. E depois Pilatos mandou apresentar ele todo esfarrapado diante das pessoas. Eis o homem. É suficiente? Aí a turma começou a gritar: não, crucificam. Mas eu hei de crucificar o rei dos judeus? Nós não reconhecemos Cristo como rei, só temos um rei, que é César. Que crime fez este? Porque a Bíblia diz que Pilatos queria soltar Jesus, ainda mais quando chegou a esposa dele, que era uma mulher mística, tá? A esposa de Pilatos era uma mulher mística, embora que fosse romana, mas era uma romana que voltada para a religião. E ela contou para Pilatos que sofreu muito por causa de Jesus. Não se intrometa na morte desse justo, porque eu sofri muito por causa dele em um sonho que eu tive. E aí a Bíblia diz que Pilatos se empenhava para soltar a Cristo, mas não teve jeito. Não era para ele soltar, não era a obra dele. A obra de Jesus era ser crucificado pelo conselho de Deus. Conselho de Deus. Aí Pedro ainda diz: havendo Pilatos ordenado que fosse solto.
Pilatos ordenou. Aí o pessoal começou a gritar: se soltas este, não és amigo de César. Ameaçaram entregar Pilatos para César. Aí Pilatos não se viu acuado e mandou entregar Jesus para ser crucificado. Tudo isso aconteceu por volta do ano 29 depois de Cristo, historicamente. E ele foi crucificado entre dois bandidos, dois ladrões, dois salteadores ou malfeitores. Essa é a história da crucificação. Em que momento é que teve aí um milagre? Em nenhum. Em nenhum momento. Jesus, ele não foi lá dentro dele assim e falou: ai, está doendo demais, eu vou dar uma cibaleira no meu corpo aqui. Não, doeu demais. Porque está escrito assim no livro de Isaías: a Deus agradou moê-lo. Moê-lo. A Deus aprove moê-lo. Ele não pôde aliviar a dor dele. Ele não foi lá no divino que ele tinha lá e... não, estava doendo mesmo. E aí a gente vai ver que mais para frente, em outras ocasiões, que foram realmente, foi uma noite de hematomas, porque ele começou a apanhar quando ele foi capturado lá no horto, né, no Getsemane. Começou a apanhar ali, bateram nele a noite toda, depois bateram nele para ser crucificado, depois levaram ele até o alto da cruz, o crucificaram com as mãos e os pés, e ele não morreu ainda. Ele suportou até as 3 horas da tarde, e quando foi às 3 horas da tarde, ele fez a oração dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, para que se cumpra a palavra que diz o quê? Ninguém tira a minha vida de mim. Não foram os romanos que mataram Jesus porque não teve jeito. Ele não morreu nem de morte natural, tá bem? E a morte dele também não foi precipitada antes da hora, foi uma morte sacrificial, do pleno controle. Aí ele falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. 3 horas da tarde. Eu falei para vocês que a crucificação era um ato assim, que o camarada poderia ficar na cruz até uma semana, agonizando lá sem morrer. Jesus não ficou uma semana, ele ficou das 9 da manhã até as 3 da tarde. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele deu um grande brado. Aí o apóstolo Pedro diz que o Espírito Santo veio e pegou o Espírito de Cristo. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, tá? O Espírito Santo veio e pegou o Espírito de Cristo. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Saiu. Só que na hora que o Espírito de Cristo saiu, ele foi envolvido pelo Espírito Santo. Vou explicar isso aqui já para vocês, tá? A gente vai ler o texto, para vocês entenderem que não é uma heresia do irmão Rogério, né? Pelo amor de Deus. Está na Bíblia, tá bem? Só que não está na Bíblia letra por letra do jeito que eu falei. É um entendimento que o apóstolo Pedro passou para nós. Porque Jesus acabou de render o Espírito, 3 horas da tarde, os outros ladrões ainda estavam vivos. Quando o soldado chegou perto de Jesus, constatou que ele já estava morto. Ficaram até espantados, porque não era comum um homem morrer com pouco tempo de crucificação. Não era comum. Chegou, estava morto. E para garantir que estava morto, o soldado foi e espetou o peito de Cristo. E aí saiu sangue misturado com água. Quer dizer que realmente Cristo está morto. E não é porque ele morreu porque estava sofrendo demais na cruz, é porque a morte dele foi sacrificial. É um sacrifício vivo dele. Por um lado é muito bonito, né? Mas para Cristo foi doído, né? E verdadeiro.